Olá, crianças! Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Estamos iniciando a gravação de mais um vídeo, onde nós estaremos respondendo através do vídeo a curiosidade de um companheiro nosso de Louveira chamado Antônio Carlos Simões. Porque quando ele fez a pergunta ao líder da sua religião, ele não soube responder e disse que isso era mistério. Vamos tentar ajudar na elucidação desse mistério, porque não existe mistério na doutrina espírita. A doutrina espírita estuda, analisa à luz da razão, do bom senso e da lógica, e para tudo há uma resposta. Elevemos o pensamento a Deus, nosso Pai, neste momento, para fazermos a oração ao templo espírita. É uma mensagem, é uma prece que o Emmanuel deixou para o Chico. Diz lá: Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos destes ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te, para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, sê a nossa força, para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, sê o nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor no trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito, para que te entendamos a advertência. Inclina-nos, Senhor, a pensar sentindo, para que não nos guardemos gelo no cérebro. Induze-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade, que dilacere os outros, e que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos, ó Mestre, para que a nossa fé não se converta em fanatismo e que o nosso destemor não se transforme em petulância. Agradável benfeitor e mestre, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição e, sobretudo, Senhor Jesus, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz, hoje, agora e sempre. O tema chama-se Sepultem os seus mortos. Jesus de Nazaré falava muito por parábola. E esta é uma das grandes parábolas, como advertência, como exemplo que ele deixou para todos nós. Disse ele: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Está em Lucas
9:60. Enquanto ele caminhava rumo à cidade de Jerusalém, Jesus se aproximou de um homem e o convidou a segui-lo. A resposta ao convite feito por Jesus foi o seguinte: Senhor, primeiro deixa-me voltar e enterrar o meu pai. Diante da condição imposta pelo convidado, Jesus lhe dirigiu novamente a palavra, pronunciou a conhecida frase que abre este vídeo: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. O que será que Jesus pretendeu dizer com tal afirmação? Não acreditamos que o Mestre Jesus tivesse menosprezado o desejo mais do que humano de um filho querer sepultar o pai desencarnado. Creio que Jesus apenas ele aproveitou a situação para provocar uma reflexão mais profunda a respeito da condição necessária para todos aqueles que desejam a felicidade pela única via possível, a do nosso aprimoramento espiritual. O princípio que está contido na afirmação de Jesus é que ninguém conseguirá avançar espiritualmente e que, portanto, não consegue ser feliz se ele não enterrar os mortos que ainda estão acordados dentro de si mesmo, os quais se assemelham a âncoras que não deixam a embarcação da nossa vida sair do porto para navegar. Cristo Jesus formulou àquele homem o convite para que o seguisse, mas o convidado opôs um obstáculo da vida material. Assim, somos todos quase nós. Diz lá que também todos nós temos sido convidados por Jesus ao crescimento dos nossos espíritos, mas costumeiramente a maioria de nós apresenta os mais variados impedimentos terrenos a uma vida mais espiritualizada, mais cristianizada. Esses obstáculos são os mortos que estão muito vivos dentro de nós. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a prepotência, o materialismo. Muitas vezes, a religião, ela é vista por nós como um mero acontecimento social e não como um caminho que nos liga à fonte divina que nos criou e de onde procedem a energia fundamental que nos sustenta e a sabedoria que nos ilumina. São poucos seres humanos que levam a sério as suas visitas aos templos religiosos de sua predileção. Quantos lá comparecem para desencargo de consciência, para poder que as pessoas o vejam lá
e ele possa dizer: já cumpri a minha obrigação da semana. Que cada um de nós imagine que somos postes de iluminação e que a nossa religiosidade seja um fio que nos liga à usina que gera toda a energia capaz de iluminar a nossa vida. Todo aquele que se distancia dos valores espirituais, meus irmãos, corta o fio de ligação com a usina divina e, por conta disso, passa a viver na escuridão, na qual o materialismo inevitavelmente coloca todos aqueles que endeusam os valores da terra. Os valores da terra são sempre passageiros, em detrimento dos legítimos tesouros espirituais que permanecerão conosco para sempre. Chico Xavier, a tal respeito, se pronunciou dizendo que a falta da ideia de Deus e a ausência de religião no pensamento da criatura geram tendências à criminalidade, à violência, à subversão, a dificuldades que chegam às vezes até a loucura. Por isso que todos nós precisamos dar muita atenção ao nosso status espiritual, lembrando que o nosso corpo de carne, o nosso corpo físico, é apenas uma vestimenta temporária do espírito, que veio a esta terra abençoada em missão de reajustamento e de progresso individual. Quando da nossa viagem de regresso ao mundo espiritual, nenhum bem material irá conosco. Tudo que pertence à terra, na terra permanecerá. Só levaremos para o alto as benesses espirituais conquistadas, a inteligência, a nossa moral, os nossos conhecimentos. Quando da nossa viagem de regresso a esse mundo espiritual, eu volto a repetir, nenhum bem material irá conosco. Por isso, religiosos e religiões que cultuam mais a Mamon do que a Deus, muito cuidado, porque não adianta ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma, porque as riquezas materiais abrem para muitos de nós as portas da facilidade terrena, que muitas vezes nos levarão para o abismo de nossa alma. Portanto, tudo que é da terra, na terra ficará. Caixão de defunto não possui gavetas. Portanto, o que é do espírito, segue com o espírito. Somos espíritos imortais em viagem pela nossa terra abençoada. Daqui, nada poderemos levar, a não ser as conquistas que o nosso espírito fez no campo da inteligência e do amor. Todas as escolas da terra preparam o desenvolvimento da nossa inteligência. As religiões fomentam o desenvolvimento do amor.
tanto quanto buscamos o aprimoramento do intelecto, também deveremos buscar o aprimoramento do amor em nós. E a vida religiosa é uma escola para nossos espíritos. Toda e qualquer religião que não conseguir transformar os seus adeptos para melhor, não atingirão os seus objetivos. Todas as religiões são sal, mas algumas não têm sabor. E se o sal não tem sabor, para que será que ele serve? Para nada. Eu não estou aqui me referindo apenas às formalidades religiosas, mas falo de uma vida centrada em Deus nosso Pai e nas consequências espirituais que tal posição implica. Todo aquele que está ligado a Deus está conectado ao amor. E esta é a experiência mais significativa que nos poderá ocorrer em toda a nossa vida. A partir dela, sentimos que somos amados por Deus. Passamos a nos amar, também a sermos canais de extensão do amor divino ao nosso semelhante. Esta é a verdadeira religiosidade que nos compete cultivar e que nos proporciona felicidade sem igual, mas que muitas vezes ela é sufocada por uma visão de vida materialista e, portanto, imediatista e egocêntrica. Enquanto a nossa atenção se fixar exclusivamente nos interesses terrenos, meus irmãos, nossa alma não se alimentar das coisas espirituais, o nosso espírito se enfraquecerá. O vazio interior nos dominará. As coisas terrenas já não serão capazes de preencher a nossa sede de felicidade. Aí a depressão nos atingirá cada vez mais. Os ansiolíticos continuarão a ser os remédios mais vendidos no mundo. As taxas de suicídio subirão vertiginosamente. O que vem acontecendo? Segundo a ciência, segundo a Anvisa, segundo a Organização Mundial da Saúde, o consumo de psicotrópicos, de Rivotril e de outros remédios que servem para controlar a ansiedade, a depressão, a angústia, que tem atingido a maioria das pessoas, está aumentando assustadoramente. Portanto, meus irmãos, se nós não nos ajudarmos, dificilmente seremos ajudados. Esta é a primeira parte do tema Sepultem os seus mortos. Logo, logo estaremos gravando a continuação e encerramento do mesmo. Que Jesus nos abençoe.